Essa noite eu quero pregar de uma maneira diferente daquela que nós temos feito normalmente. Vemos alguns textos bíblicos, diante dessa situação que nós vivemos no nosso país, que está trazendo tanta preocupação, tanta angústia, tantas dúvidas, e ninguém sabe o que será amanhã, ninguém sabe aonde nós vamos chegar, nem aqueles que estão dirigindo o país e nem o povo. Então é um momento assim realmente muito difícil, diante de todas estas circunstâncias que nós estamos vivendo. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns trechos bíblicos que nos ajudam a entender essa situação, nos ajudam a passar por ela, nos ajudam a ter esperança, nos ajudam a caminhar realmente confiados no nosso Deus. No início do culto nós lemos o Salmo de número 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o texto nos diz que ainda que as águas tumultuem, que os montes se abalem no seio dos mares, que a terra se transtorne, o nosso Deus continua reinando. O nosso Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as situações. Nada acontece nesse mundo se não for pela vontade soberana do nosso Deus. Por isso, todas as circunstâncias que às vezes nos assustam estão sob o controle do Senhor, com algum propósito, com alguma razão, para despertar o seu povo, para conduzir a sua igreja especialmente, e para despertar pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E o Salmo diz que, mesmo que a situação esteja complicada, mesmo que a situação esteja talvez fora de controle daqueles que têm a autoridade, no versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Está falando da igreja, povo de Deus, santuário aonde Deus habita, a cidade de Deus, o povo de Deus. No meio dessa tribulação toda, o povo de Deus é abençoado. A graça de Deus continua fluindo do seu trono sobre o seu povo. Ela jamais será abalada. E assim tem sido ao longo da história. Circunstâncias políticas mudam, governos mudam, ideologias mudam, mas a igreja do Senhor permanece. Permanece desde o princípio da criação até os nossos dias. Deus sempre tem um povo que, no meio dessas circunstâncias todas, é um povo que depende da sua graça. Há um rio cujas correntes fluem do trono da graça do Senhor sobre nós. E esse momento que nós estamos tendo aqui, estamos experimentando justamente isso, esse fluir da graça de Deus na nossa vida, que nos renova e nos restaura, nos dá confiança para continuarmos caminhando, independente das circunstâncias. Então esse é o primeiro texto que eu gostaria que nós estivéssemos trazendo para o nosso coração, porque ele nos estimula. No versículo 10, o Senhor fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra de Deus para nós, nesse momento de angústia, quando as pessoas estão sem saber o que fazer, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus por isso, porque nós podemos ter esse Deus, saber que há esse Deus. Quantas pessoas nesse momento não sabem aonde procurar saída? Nós podemos dizer: olha,
o nosso Deus está presente. Aquietai-vos. Palavra do Senhor. Independente do que possa acontecer, independente de a gente vai para cá ou vai para lá, aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Há um Deus soberano, governando todas as coisas. Mas além do Salmo 46, eu gostaria de convidar você também a ir um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, para o Salmo 121. Salmo 121. Esse Deus que diz aquietai-vos, que diz que está presente, o Salmo 121, ele nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nesse momento, as pessoas não sabem para onde olhar. Não sabem de onde virá o socorro para a sua vida. Será que virá desse governo ou daquele governo? Virá dessa ideologia ou daquela ideologia? Virá dessa pessoa ou daquela pessoa? Estão buscando. Virá desse Deus ou daquele Deus? Eleva os seus olhos para os montes, porque esse é um cântico de romagem que o povo de Israel cantava quando ia para Jerusalém, e eles iam cantando diversos cânticos, e um deles era esse, olhar para os montes de Israel, porque muitas pessoas adoravam nos altos outeiros, haviam altares, e muita gente buscava socorro nestes lugares. E a gente vê tantas pessoas buscando socorro em deuses que não podem resolver a situação, em deuses mentirosos, em deuses que não podem agir e não agem, porque não têm poder. Mas o Salmo diz: o meu socorro, nosso socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas, mais uma vez, irmãos, precisamos crer nessa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. É a revelação de Deus. O Salmo 46 disse, o Senhor dos exércitos está conosco. Agora o Salmo diz que o nosso socorro vem do Senhor. No meio de todas as circunstâncias que nós vivemos, no meio das lutas, no meio dessas dificuldades, nós temos um lugar aonde buscar socorro, um socorro real, um socorro que vem de fato, um socorro que nos alcança pela sua misericórdia. O nosso socorro, o meu socorro, vem do Senhor. E não é um Senhor qualquer, é um Senhor que fez os céus e a terra. Hoje pela manhã nós estudamos sobre a pessoa de Jesus, como Criador e o sustentador de todas as coisas. O meu socorro vem desse Jesus, que conhece as nossas circunstâncias, que morreu e ressuscitou e vive, e cuida da sua igreja, cuida do seu povo. É dele que vem o nosso socorro. Nós não estamos aqui esperando que uma solução mágica virá, ou que alguém chegará e vai pôr tudo em ordem. Sabemos que há muitas dificuldades, muitas circunstâncias, muitas variáveis, mas uma coisa que nós sabemos, que o nosso socorro vem de Deus, vem de Jesus Cristo, Senhor da glória, aquele que cuida do seu povo. E ele faz aqui nesse salmo algumas afirmativas. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá, ou seja, ele nos dará uma caminhada segura.
no meio da tribulação e das lutas, Ele nos dará um caminhar seguro, nos mostrará o caminho. Pastor Jefferson pregou hoje pela manhã, aquela palavra, segue-me. E uma das coisas que ele diz, o Senhor vai na nossa, quando Ele chama para que a gente o siga, é porque Ele está na nossa frente. E por onde Ele passar, nós vamos passar. Segue-me. Isso que está dizendo, olha, o Senhor não permitirá que nós pisemos em lugares terríveis, em armadilhas, em lugares escorregadios, traiçoeiros, mas Ele nos guiará com toda a certeza no meio das todas as incertezas que nós estamos vivendo, Ele nos guiará. E Ele diz ainda que o Senhor não cochila e nem dorme. O Senhor vela por nós todo o tempo todo, em todas as circunstâncias. Deus não tira um cochilo, eu vou dar um cochilo agora para a gente resolver, não é como nós somos ou como aqueles que governam o país, deixam as coisas andarem, mas o Senhor está no controle. E nem dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. Precisamos crer nisso cada vez mais. Porque achamos que o que nos guarda talvez seja esse tipo de governo, seja aquele tipo de governo, seja o governo que tem essa ideologia ou que tem aquela ideologia, seja político, seja alguém mais, mas quem nos guarda é Deus. É o Senhor. Deus é uma realidade em Jesus Cristo. Por isso nós podemos caminhar com segurança, sabendo que o Senhor nos guardará de todo mal. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. E a gente pode pensar, mas nós estamos envolvidos numa situação tão difícil. Mas o mal maior seria vindo do maligno, que poderia, nesses momentos, fazer a gente duvidar de Deus, fazer a gente duvidar da nossa fé, fazer a gente duvidar da nossa caminhada. Deus nos guardará de todo mal. Tenha isso no seu coração. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos guarda em todas as circunstâncias. O socorro vem dele e não de nós mesmos, e não de homens mortais, mas vem do Deus Todo-Poderoso. Aconteça isso ou aquilo, a igreja do Senhor está sempre nas suas mãos de poder e graça. Não duvide disso. Creia nisso. Creia. Nós estamos aqui num culto adorando esse Deus. Creia nisso. Uma outra passagem que eu gostaria que você estivesse abrindo aí na sua Bíblia, está em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. O povo de Israel está exilado na Babilônia, está em cativeiro, está numa situação difícil, foi tirado da sua pátria e foi levado para uma terra estranha. E o povo está ali angustiado. E no meio desse povo aparecem alguns falsos profetas dizendo, olha, está tudo bem. Olha, Deus vai trazer libertação logo. Podem ficar tranquilos. E transmitiam ao povo uma mensagem mentirosa. E o povo se apegava àquilo, esperando que Deus fizesse uma intervenção ali miraculosa e tirasse o povo daquela escravidão, daquela circunstância, daquela humilhação. Porque estar cativo na Babilônia era a maior humilhação que o povo de Israel poderia sofrer. Então, no meio daquelas circunstâncias, e com esses falsos profetas, Jeremias manda uma carta para aquele povo ali exilado. E ele diz
Assim, a partir do versículo 4, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vejam que palavra extraordinária que serve para nós nas circunstâncias. Muitas vezes é difícil orarmos pelas autoridades do nosso país, sabendo quem são, sabendo das suas fraquezas, dos seus trambiques. Como é difícil muitas vezes orar por eles. Mas aqui a ordem é orar por que o judeu orasse pela Babilônia, pela terra do cativeiro, por aqueles que estavam oprimindo o povo. Será que é demais? Será que é difícil? Diz aí, olha, ele diz, olha, participem da vida, plantem, colham, construam casas, vivam a vida do país, porque vocês não voltarão antes do tempo que eu determinei. Então precisamos entender, irmãos, que essas circunstâncias todas que acontecem no nosso país estão sob a mão de um Deus poderoso. Ele está guiando, ele tem propósito. O povo de Israel precisava passar por aquele exílio para que eles se curassem da idolatria. Vocês se lembram como o povo de Israel tinha ídolos, e os profetas, em todos os lugares. Quando eles voltaram da Babilônia, nunca mais Israel adorou ídolos. Foram completamente curados. Tornaram-se o povo de um Deus só. Mudaram as circunstâncias. Deus tinha esse propósito para curar o seu povo. Qual propósito Deus tem nisso tudo que está acontecendo nessa nação, que anda longe do Senhor, onde falsos profetas falam em nome do Senhor, mentindo, pregando o evangelho que não é o evangelho da cruz, enganando tanta gente, uma nação que adora deuses que não existem, deuses falsos, incapazes de fazer qualquer coisa. Deus pode curar essa nação, levantar uma igreja viva, séria, levantar um povo que realmente adora a Deus em espírito e verdade, que prega o evangelho da cruz e vive a cruz do Senhor. Qual o propósito de Deus? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que tem um Deus que governa todas as coisas, e em tudo Ele tem os seus propósitos para mexer com a gente. Hora de nós perguntarmos, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres da Tua igreja nessa nação? Como nós podemos realmente fazer a diferença? A igreja tem o seu chamado de pregar o evangelho, tem o seu chamado de adorar a Deus em espírito,
tem o seu chamado de espalhar o amor de Deus, de trabalhar pelo bem da nação. E às vezes nós não estamos fazendo isso. E precisamos ser curados, ser trabalhados pelo Espírito de Deus. Um momento de dificuldade pode nos despertar, saímos do nosso comodismo, da nossa indiferença, saímos da nossa zona de conforto, achando que tudo está bem. A igreja não é chamada para ir para as ruas como igreja. Como cidadão, sim, podemos ir, mas como igreja, instituição, porque a igreja tem uma missão única, que ninguém mais tem, que é orar. Acabamos de fazer isso. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Partido político? Alguma organização social? Esses, sim, têm a sua maneira de agir. Mas a igreja é chamada a orar, está aqui, ó. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É um chamado específico. É um chamado para a igreja do Senhor orar e buscar o Senhor. Domingo passado ouvimos a mensagem da irmã Dovalina, justamente sobre a questão da oração e como isso faz diferença. Mas nós não acreditamos que a nossa oração possa fazer a diferença. Nós não acreditamos que Deus pode mudar as circunstâncias do nosso país, porque nós somos incrédulos, porque nós não confiamos nesse Deus que nós estamos falando aqui. Mas precisamos crer que esse Deus está no controle. Orai. E Deus diz, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está mostrando que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Ele quer que o seu povo seja de fato um povo abençoado, abençoador. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É a promessa do Senhor, mas nós não cremos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A gente faz uma oraçãozinha para desencargo de consciência, para buscar o Senhor de todo o coração, para sermos ouvidos. Quantos de nós temos feito isso? Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Por que isso não pode acontecer com a nossa nação? Deus mudar as circunstâncias, Deus mudar aqueles que dirigem o país de maneira tão vergonhosa. Deus pode fazer em resposta à oração da sua igreja, do seu povo, clamando, buscando, pregando, denunciando. Eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito. Procurai a paz da cidade, procurai a paz da nação. O povo de Israel está exilado, nós somos como peregrinos e forasteiros dessa terra. A nossa pátria está no céu, é para lá que nós estamos indo. Somos cidadãos brasileiros. A nossa pátria está nos céus. Durante algum tempo somos brasileiros. Mas a nossa pátria eterna é o reino de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar essa esperança e essa certeza. Precisamos crer nisso, irmãos. E o outro texto que eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa noite está em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Timóteo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: antes de tudo,
Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Antes de tudo, irmãos, exorto que se use a prática de oração, de intercessão, de ação de graças em favor de todas as pessoas, em favor da nossa nação, em favor de todos aqueles que sofrem nesses dias, tanta humilhação. Um país que poderia ser um lugar próspero, mas nunca sai do lugar, que não anda, que não prospera, porque é um país que tem andado longe de Deus e os seus governantes não procuram o bem da nação. Essa é a verdade. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que haja mudanças, para que Deus mude circunstâncias, para que Deus mude corações, para aquele que rouba não roube mais, para aquele que é corrupto deixe de ser corrupto. Deus não fez isso conosco. Deus nos mudou, Deus nos transformou. Como Paulo diz, assim eram alguns de vós, mas Deus vos lavou, vos transformou. Se fez isso conosco e mudou a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de ser, por que não pode fazer isso com aqueles que estão investidos de autoridade, mudar essas vidas? Será que Deus perdeu o poder de transformar em resposta ao Evangelho? A verdade é que muito do que tem sido pregado por aí não é Evangelho, por isso não muda. Mas quando o Evangelho da cruz é pregado, Deus na sua soberania chama aqueles que Ele quer chamar e muda as circunstâncias. A história nos mostra isso, irmãos. Quantos países já foram transformados pela ação de Deus através da sua igreja, que ora, que prega, que vive a realidade do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde nós estivermos, nós precisamos espalhar a luz do Evangelho. Temos coragem de assumir que nós estamos ali para fazer a diferença, pela graça do Senhor. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas aquele que habita em nós pode nos conduzir em vitória todo o tempo. É um desafio que nós temos diante de nós nesses dias, irmãos. Não basta apenas ficarmos lamentando, ficarmos criticando, ficarmos achando que esse fulano, aquele lado, aquele coisa tem solução, porque ninguém tem. As autoridades estão sem saber o que fazer, porque não buscam a direção de Deus, porque estão sem rumo. Mas nós, como igreja, podemos pedir que Deus lhes dê sabedoria e que alguém possa realmente pensar no bem da nação, possa pensar no bem do povo que habita esse país. E nós, como igreja, precisamos pregar verdadeiramente o Evangelho e viver as verdades do Evangelho para que haja mudanças nas nossas vidas. Vamos pensar nisso, irmãos, esses dias. Estamos aí enfrentando toda essa situação. Alguns participando mais, outros menos. Alguns sendo mais afetados, outros menos. Mas a verdade é que isso tudo nos afeta. Afeta o nosso dia a dia. E nós não sabemos se amanhã ou depois da manhã nós vamos conseguir
ir para o serviço, nos locomover, se vamos achar alimento para nos alimentar. É uma situação muito complicada, muito difícil, muito triste, mas tem que ser encarada. Nós temos que buscar uma solução. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso. E a igreja tem um papel preponderante. Apesar que parece que não, parece que a igreja não está fazendo nada, não pode fazer nada, nós podemos fazer muito, muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós podemos, pela graça do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A quem nós podemos temer? A quem temerei? Se nós temos esse refúgio, esse Deus cuidando de nós. O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar, vamos trabalhar pela paz da nação. Vamos nos envolver, vamos crer. Plantai, colhei. Vamos viver a vida comum da nossa nação. Nós não fomos chamados para ser um gueto espalhado e separado, mas fomos chamados para viver como povo brasileiro. Somos salvos pela graça, temos a nossa esperança, mas nós somos povo brasileiro. Sofremos aquilo que o povo brasileiro sofre. Nós não somos especiais. Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus nos conduz em vitória. E quando Deus fala isso, Ele está falando da nossa salvação, de nos preservar no meio desse caos. Precisamos realmente orar, clamar, buscar o Senhor, fazer aquilo que podemos fazer, aonde nós estivermos, participando da luta que precisa ter para que essa nação possa ser mudada, para que tempos de refrigério venham, para que haja louvor e adoração, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o nosso dever, irmãos, é o nosso privilégio, é o nosso chamado. Nessa noite em que nós estamos aqui, mas quantos não puderam vir nessa noite? Eu achei que ia ter um grupo muito menor aqui, graças a Deus pela manhã, e agora à noite nós temos esse grupo tão significativo na igreja. Você saiu da sua casa, mesmo diante de circunstâncias difíceis, para vir aqui adorar a Deus. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Vamos crer nisso. E vamos enfrentar essa semana que se inicia, confiando no Senhor. Não nos homens. Os homens vão achar alguma solução. E daqui a pouco vem outra crise, outra dificuldade. Mas vamos confiar que o nosso Deus está no controle. Vamos orar. Orai. Orai pela paz da cidade. Orai por aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila. É o nosso privilégio. É o nosso chamado. E só nós, igreja, temos esse privilégio, temos esse chamado. Ninguém mais tem. Outros têm outros meios. Nós temos o nosso meio, diretamente com o Pai, por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê capacitação nesses dias de confiarmos nele. De não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Caminharmos em fé. Orarmos por essa nação. Orarmos para que se ache soluções, para que Deus realmente ilumine e mude aqueles que estão investidos de autoridade e que podem fazer alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia desse país. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Amém.